Bom, gente, Câmara Esportiva de volta, é o nosso segundo bloco aqui. Desta terça-feira, 11 de abril, nós estamos ao vivo, exatamente 13 horas mais 7 minutinhos. Eu inicio sempre o segundo bloco dizendo que é um bloco que eu tenho muito carinho, né, em trazer para você, amigo telespectador, porque aqui nós recebemos atletas, gestores, enfim, todas aquelas pessoas que lidam com o esporte, técnicos, não é? E é, na verdade, um grande aprendizado, é uma resenha onde a gente mostra, né, os grandes feitos para aquelas pessoas que têm um envolvimento com o esporte aqui da nossa querida e amada Guarulhos. Não diferente a isso, hoje estamos tendo o prazer de receber aqui o mestre de capoeira, mas é profissional de educação física, o professor Wesley, não é isso, Wesley? Muito boa tarde, Ulisses. Obrigado pela viu? oportunidade, obrigado por estar aqui hoje nesse programa tão importante para Guarulhos e região. E não distante disso, hoje eu tive o prazer e a honra de trocar uma resenha no começo, né? E eu quero dizer para todos que eu sou produto dessa sua conversa com o Sérgio Vieira, tantos anos atrás. Isso. E o resultado do meu trabalho está justamente aqui, quero te entregar ao vivo. É um livro que eu escrevi sobre gestão financeira de entidade de terceiro setor. Bacana. E grupos de capoeira. Puxa vida, que legal. É o resultado do meu trabalho e acho que não tem pessoa melhor do que você para receber esse trabalho que eu fiz. Muito grato, né? Vamos dar uma atenção especial nessa específica leitura. Tá aí, para grupos de capoeira, da teoria à prática. Que maravilha. Wesley, você fez uma referência, só para a gente poder iniciar, você fez uma referência ao professor Sérgio Vieira. Teve uma passagem importante aqui por Guarulhos, né? E eu pude acompanhar de perto toda a trajetória do Sérgio, né? Na questão de estruturar, né, a modalidade na condição de esporte, sim. Criando aqui liga, depois federação de capoeira, confederação. E a Federação Internacional. Pois é, atravessando divisas, né? Então, um abraço ao Sérgio Vieira, né, uma pessoa que tem um respeito muito grande, com uma trajetória maravilhosa nas questões que envolvem a capoeira. E você me dizia em off que você é fruto desse trabalho. Desse trabalho. Se for parar para pensar, eu faço parte da terceira geração a gente corta por gerações para mestres, né? Então a primeira é com o mestre Mirão, né, que é o nosso patriarca. Sim. E o sonho do sistema desportivo, o Mirão já era mestre de capoeira, né? Ele já fazia parte da vivência com capoeira. E a partir desse sonho nasce então essa segunda geração, que são os mestres que a gente tem hoje na atualidade, os grandes mestres, né, que ainda convivem conosco. E eu estou abrindo, junto com os meus irmãos de capoeira, essa terceira geração. Sim. Então, quando a gente pensa em sistema desportivo, e falando em capoeira, a gente encontra uma resistência natural. Porque, primeiro, que a capoeira ela é cultura brasileira. Sim. Né? Segundo, que o sistema ele tem algumas palavras que acabam afastando, no caso, os mestres de capoeira, que é controle, padronização, competência técnica. Então, dá um pouco de afastamento, mas a gente está aí lutando para que a capoeira seja um dia um esporte de mais valor no Brasil. Sim. Quem sabe um dia olímpico, né? Sim. Mas estamos lutando para isso. Que bom. Bom, antes de entrar em assuntos específicos do teu trabalho, eu queria fazer a sua apresentação, né? Te apresentei aqui como professor Wesley Tinoco, né? Mas você é mestre, esse é o teu nome na capoeira, não? Não, esse é o meu mestre Peixe, um abraço pro mestre Peixe. Mestre Peixe também é uma grande história. Isso, comecei com ele em abril de 92. Sim. Daqui 2 dias eu comemoro 32 anos de prática de capoeira. Olha. Sem parar um dia. Puxa vida. Mesmo com um acidente gravíssimo na capoeira, eu não parei nem um dia de praticar a minha amada capoeira. Então, mestre Peixe, um abraço. Toda essa trajetória que eu tenho, não sei se o Ulisses pode colocar. Produção, vamos ficar atento aí, né? As fotos aí que a gente já vai. Vamos ilustrando, né? A nossa entrevista aí. Eu acho que a de apresentação. É um mini currículo, mas. Sim. Não, é a primeira. Mini currículo. Aí são alguns trabalhos, né, que Sim. eu executei aí ao longo de. Alguns trabalhos de representatividade, né? Porque o dia a dia, ele é muito comum, né? Então, assim, eu dou aula em várias escolas, tenho a minha associação. Você é de Guarulhos? Sou de Guarulhos, de nascido Guarulhos, e criado Wesley? em Guarulhos. Sim. Isso. Não sei se ele vai conseguir achar a primeira tela.
É a primeira Aí, tela que ele alguns quer, a produção. São alguns trabalhos. Sim. Esse é um trabalho muito bacana que a gente faz com terceira idade. A gente trabalha com cardiopata, Sim. idoso, hipertenso, obeso, crianças especiais. Essa história eu gostaria de um destaque para poder falar dessa história um pouquinho mais tarde, Sim. Que é do Gustavo. Mas se puder chegar no currículo, seria bacana. Tenta achar o currículo do mestre O aqui, por currículo. favor. Tá tudo. Hum. Então, resumidamente, se aparecer uma hora, eu Tá, comento em cima a dele. gente fala Esse sobre também isso. foi um trabalho bem bacana que a gente fez, que é o Bolsa Atleta, que é uma nova geração. Esse é o meu trabalho específico, né? Esse é o Sim. meu grupo de capoeira. São eles que Como é que a conhecem o capoeira meu dia surgiu a na dia. tua vida, Wesley? Na minha vida, a capoeira surgiu após uma tentativa frustrada de lutar taekwondo. E eu era muito pequenininho, não cresci, né? Cresci na vida, mas não no tamanho. E a minha avó do Ceará, que ela falava pro meu pai que era para me colocar na capoeira que eu cresceria. E aí eu acabei conhecendo o grupo Quilombo dos Palmares, do Mestre Peixe, em 14 de abril de 1992. Olha só. Então foi ali que quando eu vi aquela cena, que eu gostava de coisa de arte marcial, coisa de criança, né? Sim. E aí eu vi aqueles filmes e tal, Bruce Lee, aquelas Sim. coisas. Mas quando eu vi aquela galera de branco, perfilada, de frente para um homem, assim, ele comandando uma aula, eu olhei e falei, nossa, eu quero isso para mim, né? Eu quero fazer parte disso. Então, desde 14 de abril de 92, eu faço parte desse universo da capoeira. Legal. Fazendo um som paralelo, eu estou vendo aqui, você tem um currículo extenso, né? Fora essa questão da capoeira, você é um empresário, né? Bem sucedido. Achou aí Isso, essa aí que eu queria comentar. Então, esse é um mini currículo, não Sim. dá para falar tudo, senão... Então, ó, formado e pós-graduado, com MBA em gestão de terceiro setor, contramestre em capoeira desde 92, especialista em planejamento pedagógico para capoeira, eu trabalho para escolas também, Sim. bicampeão brasileiro pelo sistema, tricampeão paulista, Enedeca campeão, 21 vezes campeão municipal. Eu sou o primeiro campeão da história de Guarulhos a ganhar pelos jogos regionais aqui pela cidade. Sou conselheiro do Compir, sou empresário, fundador e diretor da Associação Imortais do Quilombo, que é essa aqui que está no meu Sim. peito. Sou diretor administrativo e financeiro da Liga, já fui, agora diretor técnico da Confederação, diretor de arbitragem, professor de capoeira em escolas, contramestre no meu grupo, autor do primeiro livro de capoeira, que fala de gestão de Sim. associações do mundo, é o primeiro livro nesse Esse, tema. tá. E eu brinco que eu sou o marido da Bárbara Rocha, que além de tudo isso tem que ser Sim. marido, tem que ser pai, né? Então, Ou seja, e você encontra tempo para tudo isso? isso é uma semaninha minha resumida Bastante nisso aí. carregada, né, professor? E ainda tem gente que pergunta seu trabalho, porque eu sou capoeirista, mas, tá, você faz tudo isso, tá? E você trabalha? Sim. Ah, tá bom. Sim. É assim que funciona. Bom, nós falávamos em off, né? Entrando mais especificamente na questão capoeira, enquanto desporto, né? O Sérgio cuidou disso, a gente falamos ainda há pouco sobre isso, né? Por muitos anos, Como é que você vê essa questão hoje, o professor? A parte de organização, Federação Paulista, que é o órgão maior do Estado, Confederação, que tem uma Nacional. ação de âmbito nacional, Sim. e mesmo no exterior, como é que ficaram essas questões? Eu vejo que o sistema ele foi criado para abarcar uma parte da capoeira, né? Ele não foi feito para controlar a capoeira como um todo, porque não tem como. Primeiro, porque ela é cultura nacional. E segundo, que ela é multifacetada. Então, existem pessoas que usam a capoeira para ser um artista de palco, um dançarino, um músico, um gestor, um atleta. Então, assim, quando foi criado o sistema, eu visualizo que as pessoas ficaram com certo receio que ele ia fazer controle sobre o todo. Mas uma coisa que eu sempre falo para os meus amigos é assim, não é porque eu tenho um carro que eu posso disputar a Fórmula 1. Tudo tem seu regramento, tem a sua roupagem. O sistema desportivo ele veio para abarcar uma parte da capoeira, e não como um todo. Então, quando fala, poxa, então quer dizer que se eu fizer parte do sistema, eu vou ter que largar tudo aquilo que eu conheci com o meu mestre? Não, não é bem assim, é só você pensar numa nova roupagem. Se eu tiver um carro potente o suficiente para levar num autódromo, vai chegar lá e vai fazer o teste. O seu carro agora vai ter que fazer uma nova roupagem
e ele vai poder fazer parte deste tipo de competição. Então não é só porque eu vou fazer parte do sistema. Então, uma história do folclore, exatamente. Também, não é isso? Tem uma questão que a capoeira ela é relativamente nova nesse sentido. Tá. Se a gente parar para pensar, em 90, a primeira liga do mundo é a Liga Guarulhense. É a nossa liga aqui de Guarulhos, é a primeira do mundo. Então imagina, se você parar para pensar de 90 para cá, não tem muito tempo, então não tem muita geração para a gente poder falar, olha, agora está no caminho certo. A gente vem ainda trabalhando para melhorarem. A tua colocação foi perfeita, mas agora eu gostaria de separar. Né? O Câmara Esportiva trata, obviamente, respeitamos toda essa situação do folclore, mas a gente trata aqui muito de competição. Sim, sim. Na questão, separando, Sim. Né? Eu entendi o que você colocou, nas questões que envolvem competição, Sim, sim. que aí já exige um regramento, um outro olhar. Uma roupagem, isso. Há uma evolução da capoeira nessa questão? Eu Ou acredito. ainda, como você disse, é muito nova, ainda caminhamos a passos tímidos? Como é que está essa Sim, questão? eu acredito que sim, porque assim, nós temos hoje o sistema nacional do esporte, né? Que ele tem um regramento específico, não é totalmente utilizado. Como semana passada eu estava com o Will do Paralímpico e nós temos na nossa regra, no nosso estatuto, nós temos um regramento para campeonatos especiais, paralímpico. Nós nunca utilizamos. Então, assim, é um regulamento muito grande que a gente tem, mas ainda não fomos capazes de utilizar ele como um todo. Mas na parte da competição eu vejo sim, que alguns atletas, principalmente em jogos regionais, jogos abertos, eu vejo que eles entenderam como que é o formato da competição do sistema. Sim. Então, por exemplo, a capoeira que eu treino no meu grupo não é a capoeira que eu vou aplicar numa competição. Entendi. E para isso existem outras ferramentas, outros sistemas que eles estão começando a abarcar uma capoeira de competição de contato, uma capoeira de competição de acrobacia, uma capoeira de competição musical. Então eu vejo que o sistema está cada vez mais amplo. E nem por isso o sistema desportivo ele vai controlar isso. Sim. Ele tem o poder de controlar aqueles que são filiados. Sim. E não toda a capoeira. Entendi. Perfeito. Bom, eu acho que uma geração que vai surgindo, né, novas gerações, também vai criando um novo olhar para tudo isso, não é verdade? Exatamente, é assim que eu penso. Aquele trabalho que a gente fez na UNG, que é da Bolsa Atleta, foi muito bacana porque ofereceram bolsa de educação física. E eu fui o interlocutor. E eu falei, não, o capoeirista hoje, ele não quer mais só fazer educação física. É importante ter e fazer se ele quiser. Mas o capoeirista hoje, ele quer ser veterinário, ele quer ser administrador de empresas, ele quer ser biólogo, ele quer ser biomédico. Hoje nós temos, você falou da educação física, nós temos o Conselho Regional de Educação Física, Exato. Né, que exige daquelas pessoas que vão ministrar atividades esportivas e física uma formação específica. Como é que a capoeira se encaixa nisso? Então, para os grupos de capoeira, teve aquela questão de 98, né? Sim. Da 9696. Ela foi derrubada posteriormente e ela foi adaptada para todas as associações terem pelo menos algum participante da associação que assine pela educação física. Tá. Então, assim, as artes marciais, yoga, pilates, elas foram contempladas por essa possibilidade. Então, o que a gente precisa hoje é de um educador físico que participe, né? Mas a sua entidade olha isso? Ela tem um que assina. Sei. Isso. E na parte física, é ele que coordena. Então, a minha parte é a cultural e esportiva do âmbito da capoeira, Tá. mas para a preparação física é um educador físico. Entendi. Perfeito. Mas quem manda na minha academia, na verdade, é o berimbau. Posso demonstrar? Pode, vamos lá, tá aí. Então, eu vou trouxe, fazer né? aqui 4 toques, Sei. que vai desde o aluno iniciante. Deixa eu segurar. Produção, vou judiar aqui de você um pouquinho. Eu vou só explicar. Abre a imagem para mim poder segurar. Eu vou só explicar que eu vou tocar 4 toques, que na minha academia quem manda é o berimbau, então vai desde o iniciante até o toque de mestre. Ok. Tá bom? Ok. Primeiro Dá toque licença. é toque de iniciante.
Maravilha, né, gente? Esse toque é para iniciante. Depois, quando aprende a jogar, já tem um pouco mais de malemolência, desenvolve mais, a gente vai para um segundo toque. Esse aqui já é um toque mais. Agora a gente vai para aquele que já aprendeu, já não tem medo de cair, não tem medo do golpe. Aí é um toque um pouco mais para cima, um pouco mais avivado, como a gente diz, né? Aí vai. Aí depois de tudo isso, ele se prepara, se forma, aprende todo o sistema de ensino, que como eu falei, quem manda na minha academia é o berimbau. Aí ele vai para o jogo de formado. Aí, maravilha, aí. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Guarda, deixa eu deixar você guardar. Então, na minha academia, deixa eu só... na minha academia, quem comanda é o berimbau. Então, o dia a dia, a gente não usa muita teoria, não, a gente vai mais para a prática, porque a luta da capoeira, ela não é na roda. A luta da capoeira é fora da roda. Então, desde a criação da capoeira, se a gente falar em história mesmo do Brasil, e eu sou especialista nela, se a gente falar em história do Brasil, a capoeira sempre foi criada para lutar contra o sistema, seja no sistema escravagista, depois nos sistemas de controle, e hoje em dia contra toda essa perversidade que a gente vê à solta no Brasil. Então, o capoeirista não foi feito para bater em outro capoeirista. O capoeirista foi feito para combater o sistema, seja ele qual for. Tudo aquilo que é de repressão, de opressão, a capoeira está aqui para ajudar. Entendi. Perfeito. Maravilha. Para aqueles que querem conhecer mais o teu trabalho, né? Você tem um canal aí que possibilita isso, como é que funciona? Sim, nós estamos no Vila Rio, né? Vila Rio de Janeiro, há muitos anos, mas nós temos um canal que é da Liga Guarulhense, né? Aliás, um abraço a todos da Liga Guarulhense de Capoeira. Quem tiver vontade de treinar ou colocar o seu filho, ou até mesmo uma escola, quiser tem uma idade parceria... para iniciar a capoeira? Não, não tem idade. Como é que funciona isso? O corte que a gente vai fazer é dos 5 até os 60 anos, né? Que a gente chama de alto rendimento. Mas, vendo nas fotos aí, você vê que a gente tem criança de 2 anos, nós temos idosos. Aquele senhor ali, se puder voltar àquela foto anterior, aquela foto da direita ali, é o seu Roberto, ele é o nosso patriarca do grupo. Sim. Ele tem 5 infartos seguidos e um derrame. Puxa vida. Então, assim, ele procurou a capoeira, que a gente nem acreditou quando ele falou. Ele disse que a capoeira era um sonho de infância dele e ele não pôde praticar enquanto ele podia quando era criança na Bahia. Na Bahia, hein? E aí, como ele teve 5 infartos, ele achou que ele ia dessa para melhor. Sim. Ele falou, eu não posso morrer antes de praticar aquilo que eu amo. Olha. E ele chegou no nosso grupo com a mão tremendo. Ele tremia a mão e hoje ele está controlado e equilibrado. Olha. Ele só faz capoeira. Ele não faz outra atividade, ele não faz fisioterapia. Sim. O médico dele, ele teve na quinta-feira passada com o médico e o médico falou, seus exames estão ótimos. Então a capoeira hoje, ela tem todo esse trabalho. Tem o trabalho que a gente chama de trabalho sério, né? Sim. Que essa aí foi uma capacitação que eu promovi para a entidade de terceiro setor. Não sei se vai aparecer mais fotos. Esse aqui foi a da Bolsa Universitária. Essa galera não está fazendo quando você fala do terceiro setor, física. o que seria exatamente? Todas as entidades. O meu livro ele é voltado para terceiro setor. Sim, tá. Então, assim, abertura, manutenção e, se for o caso, fechamento da entidade. Então, tem algumas pessoas que abrem, por exemplo, abrem uma associação de bairro. Sim. Elegem o presidente. Beleza. Ninguém mais quer, que é o básico, né? Ninguém mais quer, ninguém mais vai. O presidente que está eleito fica para trás. Então, existem obrigações fiscais, obrigações contábeis, e ele também, ninguém quer, eu também não quero, e ele sai. Quando dá ali 10 anos, ele vai nas Casas Bahia fazer um financiamento, Vai ter complicação. está bloqueado. Então, assim,
esse meu livro, ele não é só para capoeira. Lógico que eu vou colocar a capoeira Sim. porque é o meu esporte. Então, assim, um grupo de karatê pode ter? Pode comprar o livro. Uma associação de bairro pode comprar o livro? Pode comprar o livro. Porque a técnica é a mesma. Só o que muda é o dia a dia. Consegue mostrar aqui, produção? Deixa eu ver, nessa câmera aqui dá para aproximar? Vem aqui me ajudar aqui, Administração Financeira, primeira edição para grupos de capoeira. Isso. Da teoria à prática, o Wesley Tinoco está aqui, olha. Vamos tentar dar um zoom aqui, produção? Não dá, né? Mas enfim, está aqui, olha. Não, legal. Tá aí. E esse aí, na verdade, Depois a produção vai preparar isso aqui, né? A gente mostra no próximo programa. Legal. E esse aí é um resumo do sonho do Sérgio. Então, assim, ele começou lá em 90, vou acreditar que ele começou em 87 a desenhar, né? Porque em setembro de 90 é a fundação da Liga. Como é que está de tempo, produção? Então dá. A gente falava em off aí, eu vou aproveitar. Vamos entrar nessa questão de novo da parte administrativa. Acho importante falar isso. Sim, sim. Né? Tem esse regulamento todo, você dividir, eu entendi o que você quis dizer de dividir, né? A parte folclórica ou outras questões que envolvem a capoeira da parte de competição, é muito sábio da tua parte isso, né? Você acredita que as coisas podem evoluir com uma nova geração Acredito. que está chegando, né? Acredito. E a gente, quem sabe, chegar até numa situação que você mesmo colocou, né? Num patamar olímpico aí, enquanto atividade esportiva. Sem dúvida. É isso? Guarulhos além de ser pioneiro nessa parte, nós temos também a Olimpíada Colegial, que Guarulhos, quando fala em capoeira, a capoeira dá um show na capoeira escolar. Só que vai até os 17 anos, depois não tem continuidade. Então, assim, são erros do nosso sistema que a gente precisa corrigir. E eu tenho trabalhado muito para esse sentido. Para você ter uma ideia, a OCG de 2018, a metade da OCG era de escolas que eu dou aula. Então, assim, eu faço um trabalho muito, muito profundo nesse sentido de dar qualidade de competição para os atletas, para que eles possam apresentar uma boa competição. Eu não sei se tem aquela telinha que é uma charge minha, que ele tem um resuminho da minha semana. Não está pegando? Não tem problema. Que ali é uma imagem Sim. que eu consegui juntar todos os meus trabalhos durante a semana. Então, tá. assim, são 8 escolas, 2 academias, 3 associações. Então, são muitos trabalhos que eu faço durante a semana para esse fim de elevar o patamar da capoeira. Eu lembro que o Sérgio, naquela oportunidade, ele me colocou, e a gente conversou sobre isso ainda há pouco em off, né? Na questão da vaidade, né? E as pessoas acharem, não sei se é o caso da capoeira, mas a gente tem um problema sério aqui no Brasil, né? Que são essas pessoas que ocupam cargos de direção, tanto a nível de federação como confederação, que acham que são vitalícios, né? E que veem nesses órgãos uma situação de um caixa 2 aí, né? Tivemos aqui a semana passada o presidente da Federação Paulista de Atletismo, ele disse aqui publicamente, uma entidade que tem 100 anos, pela primeira vez em 100 anos, né, a Federação de Atletismo teve um superávit, pela seriedade que está sendo administrada. 100 anos. E o Sérgio, eu lembro que ele me colocava isso, Ulisses, ainda a gente lida muito com questões de vaidade, pessoas que não querem perder aí, talvez, uma situação que o coloca na capoeira de muitos anos e entende que isso tenha que continuar. Sim, o que É me isso, deixa, sim, é justamente isso. O que me deixa feliz é de saber que isso não é coisa só da capoeira. Não é. É uma coisa assim geral no Brasil. Olha, nós temos aqui, desculpa te interromper, mas nós temos federações aqui e confederações que a gestão do mesmo elemento já passa de 30, 40 anos. Nós damos exemplos aqui, né? Não vou ficar repetindo, mas é isso. Justamente. E quando o regulamento não permite, eles cuidam de mudar o estatuto para continuarem no poder. Justamente. E por isso que eu quero fazer 2 apelos, né? O primeiro para as escolas de Guarulhos, que invistam na capoeira, Sim. procurem professores de capoeira, porque a capoeira ela tem um poder que eu vou defender porque eu sou capoeirista. A capoeira tem um poder que as outras modalidades não têm. Ela trabalha 360 graus. Então, se a sua escola, senhor diretor, senhora diretora, tem aula de música e não está funcionando, a capoeira vai ajudar. Eu dou aula em escolas onde eu misturo geografia, história, principalmente história do Brasil, música, artes, educação física, educação artística. Então, isso tudo é uma aula de reforço sem o aluno saber.
Então ele está gostando da capoeira, ele está ali brincando na aula de capoeira, mas ele está aprendendo coisas que a professora tem dificuldade de ensinar. Que talvez ele não tivesse motivação, mas na capoeira... Exatamente, então esse é o meu primeiro apelo. A capoeira tem uma ferramenta de... Como ferramenta de transformação através da educação e do esporte. Tá. E o segundo apelo é da nossa nova ministra, que ela disse em rede social que ela vai, através desse novo SNE, que ela vai investir no esporte, nos esportes que vinculem esporte, educação, cultura e saúde. Aí eu te pergunto, Liz, tem algum esporte que vincula esporte, educação, saúde e cultura do que a capoeira? É. Então acho que o momento é para que aqueles que são professores de capoeira também se especializem, também se preparem. Sim. Porque vem vindo aliás, voltando a falar dele, não posso deixar de falar do Sérgio, sim. Era uma briga dele, era isso, né? Sim. Essa transformação, né? Exato. O Sérgio Vieira, ele é um divisor de águas, sim. né? Algumas pessoas gostam, algumas pessoas não gostam, sim. Mas como eu sou produto desse sistema, para mim deu certo. Hoje eu tenho minha família, hoje eu vivo de capoeira. Sim. Hoje é das 7 da manhã até com as 11 da noite. Com todas essas atribuições, o teu carro-chefe é a capoeira. É a capoeira. Então, assim, de tudo que eu faço, a capoeira tem... Tá lá, então, ó, esse resuminho aí é a minha semana. Sim. Tá? Então, ó, são todos meus parceiros comerciais, né? Tem o livro, tem a minha associação, tem a minha confecção que está no site, tem a minha família, tem as escolas que eu dou aula. A confecção que você tem é de produtos para capoeira? Só produtos para capoeira. É? E tem ali no meio, ele tem um afoxé, um moiá, que eu quero mandar um abraço para a mãe Cláudia. Eu quero mandar um abraço para todos que estão aí nessa tela, ó, que são eles que me bancam na semana. Você falou ainda há pouco que um dos veículos para se conhecer esse trabalho seria a Liga, mas você tem um contato direto para quem quer te conhecer? Ao livro. Encontrou. Esse aí foi uma apresentação que nós fizemos na Bienal do Livro. Sim. E nesse dia, nessa quinta-feira, eu estava no Salão Amarelo, e quem estava no Salão Azul era ninguém menos que o prefeito. Então, sim, eu estava dividindo tela com o prefeito de Guarulhos. Sim. Então, quero agradecer ao pessoal da Bienal. Sábado agora eu vou estar na UNG, que vai ter a Semana Literária, e o meu livro vai estar lá também. Então, assim, é um livro que não é um livro de história, não é uma biografia, é um livro que apoia o terceiro setor através da capoeira. Legal. Então, nesse livro eu começo contando a história da capoeira em datas, em épocas cronológicas, para que o capoeirista se sinta situado em que momento que nós estamos hoje, onde será que a capoeira sempre foi uma ferramenta de busca de transformação e de organização? Legal. Sempre foi. Desde a época de Zumbi dos Palmares, a capoeira sempre foi uma ferramenta de organização. Legal. Projeto gráfico é da Bárbara da Silva Rocha, editoração eletrônica, a foto da capa aí do próprio autor, né? Obrigado. O Wesley Tinoco Silva Leitão. Muito obrigado. Legal, olha, eu fico feliz, né? A gente abre espaço aí. Aliás, aproveitando até uma frase aí, que a gente tem usado bastante aqui no programa, né? A democracia é plural, né? Exato. O Sérgio me chamou a atenção para isso recentemente, né? Então, você disse, né? Às vezes tem aí questões que agradam a uns, não agradam a outros, mas é importante que a capoeira, né, enquanto folclore, enquanto uma questão cultural, enquanto uma questão desportiva, avance cada vez mais, né? Esse é o meu sonho. Porque quantos anos, né, se fala de capoeira no nosso país? Desde o princípio. Pois é. Desde o princípio, né? Desde o princípio. Tá certo, um prazer recebê-lo aqui. Eu viu? que agradeço pela oportunidade. As portas estão sempre abertas, querendo voltar aqui, a gente vai te acompanhando e vamos divulgando, né? É nosso dever aqui, a divulgação das ações do esporte da nossa cidade, enfim. Sim. Muito obrigado pelo carinho e pela presença, viu? Muito obrigado. Quero agradecer também a oportunidade da TV Guarulhos, né? Do programa Câmara Esportiva. Já sou seu fã, Liz. Eu sabia quem você era, mas não sabia desse bastidor que você tinha. E queria dizer aqui de primeira mão que a equipe se comprometeu a fazer pelo menos um linkzinho, demonstrar quando tiver uma competição oficial aqui na cidade, sim, né, pelo menos uma chamada só para falar que teve. Estamos à disposição. Eu acho que é isso que a capoeira precisa, de apoio, e as escolas. Fazemos isso, viu, professor, por dever e obrigação. Exato. Viu? É o nosso princípio aqui, né? O Câmara Esportivo é essa ferramenta. Justamente. Tão necessária para quando se trata das questões de esporte. Né? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você também, né, amigo telespectador, pelo carinho, pela nossa audiência que cresce sempre
né? Agora também o envolvimento maior na internet, e ficamos felizes, né, de poder estar aqui todas as terças e quintas-feiras e nas edições especiais, né, produção? Né? Então tá, ficamos por aqui, voltamos na próxima quinta-feira, às 12h30. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.